Olá, paz do Senhor Jesus para você, ouvinte. Quero deixar para você uma paz em tua vida, na tua casa e na tua família. E não é qualquer paz, é a paz do nosso Senhor Jesus. Que a paz esteja aí junto com você agora. Gostaria de hoje deixar mais um vídeo, mais uma mensagem para a sua vida em nome de Jesus. E espero em Deus que essa mensagem também possa edificar a tua alma, edificar a tua vida, transformar você em uma pessoa melhor. Que você possa ganhar bagagens, estruturas espirituais para você, para que quando essa mensagem chegar em você. E te peço, se essa mensagem falar com você de uma forma ou de outra, se essa mensagem trazer algo novo para você, algo que você não conhecia, não entendia, eu peço a você, manda essa mensagem com um contato teu, alguém que esteja necessitando. Somos muitas pessoas que estão passando por lutas, por provas. Tem muitas pessoas que estão com a vida espiritual destruída. Tem muitas pessoas que estão feridas por causa de religião. Tem muitas pessoas que estão feridas por causa de igrejas. Tem muitas pessoas que estão feridas por causa de pastores. E o intuito dessa mensagem é que Deus possa ser usado através da minha voz, da minha palavra, para chegar nesse coração que está abatido, que está ferido, para nós resgatarmos essa vida de novo, resgatarmos essa alma para o Senhor Jesus. Que essa mensagem possa chegar em muitos, é o que eu desejo em nome de Jesus. Irmãos, a mensagem de hoje, nós vamos falar a chave que fecha a porta do céu. Nós sabemos que existe a chave que abre as portas do céu e da mesma forma existe a chave que também fecha as portas do céu. Para que nós venhamos entender esse plano, essa mensagem de salvação para nós no dia de hoje, eu quero dizer para você, ouvinte, que nós já ganhamos a salvação. Nós não precisamos de sacrifício, nós não precisamos de batalhas, de luta, nós não precisamos mais de sangue, nós não precisamos de pagar valor nenhum, dinheiro nenhum, para nós ganharmos a nossa salvação em Deus. Muitas religiões entendem de maneira diferente. Mas eu estou dizendo para você, biblicamente falando, o sacrifício já foi feito, já ganhamos. Já temos nós a salvação como herança. Você aí, ouvinte, eu aqui do outro lado da tela, já temos a salvação como herança. Ela já foi nos dada através da morte de Jesus na cruz. O sacrifício de cruz de Jesus nos comprou. O sangue de Jesus derramado na cruz nos comprou. Fizemos novamente um elo com Deus. Deus restaurou o plano com a humanidade a partir da morte de Jesus, a partir do sacrifício de Jesus na cruz. Algumas religiões não entendem assim, mas a Bíblia nos ensina dessa maneira. Já foi nos dada a salvação. A salvação é nossa, já ganhamos. Ela é garantida a nós, mas é nós que a perdemos. É nós que abrimos mão dela por causa do nosso livre arbítrio. Por causa da minha vida, a forma de vida que eu quero levar, as atitudes de vida que eu tomo, a forma de vida que eu quero para mim todos os dias, me faz perder a salvação em Deus. Então, a estrutura dessa mensagem, o tema dessa mensagem, chave que fecha a porta do céu. E eu vou iniciar falando algumas coisas aqui
que a porta do céu pode estar fechando para algumas pessoas. E quem tem direito à salvação? Quem tem direito a entrar no céu? Para algumas religiões, o céu já foi povoado com 144 mil pessoas. Para algumas religiões, mas para nós cristãos, o céu está sempre aberto para nós. Porque o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele nos disse que ele mesmo iria e depois ele mesmo voltaria e nos levaria para onde ele está. Ele nos levaria para onde ele está. Ele também falou que ele iria e que na casa do Pai, lá no céu, há muitas moradas e que ele voltaria e nos levaria para que onde ele estivesse, nós estejamos também. Para nós herdarmos o céu, o primeiro passo, talvez seja um dos passos mais importantes, é sermos filhos de Deus. As pessoas têm o costume de dizer que todo mundo é filho de Deus. Não. Existem pessoas que são filhos e existem pessoas que ainda não são filhos de Deus. E nós chamamos de criatura, criação de Deus. Como que eu me torno filho de Deus? O primeiro passo para me tornar filho de Deus é o seguinte: é nós aceitarmos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas almas. É o primeiro passo. A igreja evangélica, a igreja cristã, não tem hábito de batizar bebês, crianças. Não temos hábito, porque também nós seguimos o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é aquele que aceitou Jesus como único, que nós não precisamos de outros seres e mais ninguém levantado, só precisamos de Jesus como único e suficiente. Ele é o suficiente para nós salvar a nossa alma. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, aquele apelo que é feito durante os cultos nas igrejas, tem alguém aqui nessa noite que queira aceitar? Tem alguém aqui que gostou, que entendeu, que participou do culto e queira nessa noite aceitar Jesus, o Senhor Jesus, como o único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida? Aí a pessoa levanta a mão, vai à frente do altar e ali é feita algumas palavras para ela e ela tem a aceitação de Cristo ali diante do altar do Senhor. As pessoas que estão ali no culto assistindo são as testemunhas dela que ela aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Então não somos todos iguais, humanamente falando. Existem aqueles que são filhos e existem aqueles que não são filhos, são criaturas. E eu disse que nós não batizamos bebês. Por que não batizamos bebê? Porque bebê não tem entendimento. A Bíblia nos ensina lá em Mateus 28 que nós temos que ir pregar a todos. Eu não tenho condições de pregar para um bebê e ele me responder. Ele saber o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, o que é céu, o que é inferno, muito menos o que é aceitação e o que é batismo. Então, por isso que nós não batizamos bebês. Nós, cristãos evangélicos, batizamos jovens a partir dos 12 anos de idade, porque já sabemos que eles têm um entendimento para a sua escolha de vida. A partir do momento que a pessoa aceitou ali o Senhor, a Bíblia nos fala que o nome dela é escrito no livro da vida. A minha aceitação diante do altar do Senhor faz com que meu nome, o seu nome, seja escrito no livro de Deus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o entendimento. Nós passarmos para aquela pessoa que aceitou o entendimento de tudo aquilo que é o Evangelho, de tudo aquilo que Deus tem cobrado de nós, biblicamente falando. E a partir do momento que ela tem um entendimento, é feito novamente a pergunta para ela: você entendeu tudo que foi ministrado para você? Ela fala sim. Você tem alguma dúvida? Não. Você aceita ser batizado? Aí a pessoa aceita o batismo
E aí a pessoa é levada às águas e é batizado em nome do Senhor Jesus. Por que em nome do Senhor Jesus? Porque também entendemos que todos os batismos que tem na Bíblia foi feito em nome de Jesus. Também entendemos que a Bíblia nos ensina que tudo foi dado a Cristo. Toda autoridade foi dada a Ele. Está lá em Filipenses 3,17, Colossenses 3,17, Filipenses 2,5. Toda autoridade foi dada a Cristo. Toda autoridade. No céu, na terra e debaixo da terra. E também entendemos que toda ação, toda obra, nós temos que fazermos em nome de Jesus. Então, por isso que o batismo também é em nome de Jesus. E o tema, como o tema da mensagem, chave que fecha as portas do céu, eu tinha que explicar primeiro quem é que tem direito a entrar no céu. Quem é que tem direito à salvação da tua alma? Quem é que tem direito, quem é filho e quem não é filho? E você aí que não é filho, que ainda não é filho, ou não é filha, não fique triste, porque Jesus ainda não voltou. O evangelho dele ainda está sendo semeado sobre a terra. E você pode, sim, se tornar um filho ou uma filha do Senhor Jesus. Nós podemos ainda ser filhos. Tem muitas pessoas que ainda são criaturas esparramadas ao mundo afora, que ainda têm o direito de ser filho ou filha de Deus, porque Jesus ainda não voltou para resgatar a tua noiva. Então, por isso que as igrejas estão abertas, por isso que os cultos acontecem semanalmente, para as pessoas interagir, entender o que foi dito aqui através dessa live, em nome de Jesus. Então, a chave que fecha a porta do céu. A primeira chave. Eu sendo filho de Deus, uma vez filho, eu posso perder a minha salvação? Aí eu aceitei Jesus há 10 anos atrás. Eu aceitei Jesus ano passado. Eu aceitei Jesus há 20 anos atrás. Eu aceitei Jesus, mas não vou na igreja mais. Eu parei de cultuar. A Bíblia nos diz que aquele que perseverar até o fim, aquele que caminhar até o fim, vai receber das mãos do Senhor a coroa da vida. Então, existe uma palavra chamada perseverança, continuidade. E existe, a palavra também fala que até o fim, até o final. Qual que seria o final? Para mim, receber essa coroa da vida. O final seria a volta de Jesus, eu ainda estando aqui na terra vivo, ou o final seria eu sendo depositado dentro de um cemitério e aguardando a volta de Jesus. Eu perseverei na minha vida e vim a óbito. Sou colocado dentro de uma urna, sou sepultado, mas a Bíblia também nos diz que a terra devolverão seus mortos, os cemitérios vão devolver seus mortos. E também fala que até a água, aqueles que morreram afogados em naufrágio, também serão devolvidos e estarão diante de Deus. Então, mesmo eu estando morto fisicamente, mesmo você estando morta ou morto fisicamente, você não mais vai estar morto espiritualmente, porque Jesus vai lembrar de você. A Bíblia nos diz que seremos chamados pelo nosso nome e seremos levantados. E uns serão arrebatados aos céus e outros ficarão para o juízo. Então, a primeira coisa que faz com que o céu se feche para nós, desobediência. Aqueles filhos rebeldes, aqueles que aceitaram, mas preferiram desistir. Aqueles que aceitaram, mas preferiram parar. Aqueles que aceitaram, mas chegou em meio caminho, parou. Resolveu tomar outros rumos, resolveu fazer outras coisas. Então, a desobediência nos faz com que a chave do céu se feche para nós. A segunda coisa é a falta de perdão. Eu tenho visto nos tempos de hoje, as igrejas não têm ensinado as pessoas
que nós temos que liberar o perdão. Que você não pode ficar com rancor, que você não pode ficar com raiva, que você não pode ficar com ira dentro do teu coração. A falta de perdão faz com que o céu se feche para mim. Da mesma forma que Jesus perdoa os nossos pecados todos os dias, a partir do momento que eu olho para os céus e peço a Ele perdão pelas minhas falhas, e a Bíblia fala que Ele me perdoa, da mesma forma nós temos que liberar o perdão para aquelas pessoas que nos ofendeu, para aquelas pessoas que nos machucou, para aquelas pessoas que nos feriu. Nós temos que liberar o perdão para essa pessoa. Perdão também faz com que a porta do céu se feche para nós. A terceira coisa, incredulidade. As pessoas incrédulas não vão ser salvas. As pessoas incrédulas não têm direito à salvação. A incredulidade é pessoas que não crêem. Que foi dito para ela, que foi falado para ela, e elas preferiram ficar no neutro. Os incrédulos não herdarão o reino do céu. Quarta coisa, a preguiça. A preguiça também. Muitas das vezes os cultos estão lá, mas eu prefiro estar aqui. Muitas das vezes as coisas estão acontecendo dentro do mundo espiritual, mas eu prefiro ficar de lado, porque a preguiça tomou conta. A preguiça não deixa eu ir. A preguiça me estagnou. A preguiça também faz com que as portas do céu se fechem para mim. E a quinta coisa, são várias coisas, mas vou citar aqui 5. A ignorância. A ignorância também nos faz com que as portas do céu se fechem para mim. Eu não consiga abrir o céu. O que é ignorância? Ignorância é quando eu não aceito o conhecimento. Quando eu não aceito e nem também quero entender o conhecimento que está sendo ministrado a mim. A ignorância faz com que as portas do céu se fechem para mim. Por eu ser ignorante, por eu ter a mente fechada, por eu não aceitar as boas novas, por não aceitar a mensagem, por não aceitar a palavra, por não aceitar a boca de Jesus, por eu não interagir, por eu não querer, por eu fechar o meu coração, ser ignorante e não aceitar. Talvez lá atrás, há muitos anos, foi colocado algo dentro de mim, através dos meus avós, através dos meus pais, e eu impregnei naquilo que foi ministrado para mim lá atrás, o que eu vi os meus pais cultuando e fazendo, os meus avós, e pela ignorância, eu não abro o meu coração para mim entender a mensagem que Cristo tem para mim. A mensagem de hoje, irmãos, ela é um pouco dura. Eu sei, ela é um pouco dura, mas ela é necessária. Que muitas das vezes estamos no erro e não sabemos. Muitas das vezes estamos enganados e não sabemos. Muitas das vezes estamos sendo levados para outros lugares que no final não vai nos levar a lugar nenhum e não sabemos. Por isso que nós temos que sair da ignorância. Por isso que nós temos que entendermos qual tipo de chave que abre os céus para mim e qual o tipo de chave que fecha o céu para mim. E vivemos nessa terra, passamos por essa terra, mas a vontade de Cristo não é perder ninguém. A vontade de Cristo não é que as pessoas se percam. A vontade de Cristo é que toda a humanidade, todos os seres humanos sejam salvos. Essa é a verdadeira vontade de Cristo. Porque Ele já, como eu disse lá anterior, Ele já nos deu a salvação como herança. É nós que a perdemos. É nós que abrimos mão dessa chave. É nós que abrimos mão desse direito. A vontade de Cristo é que todos sejam salvos. Todos. Então, nós vamos falar aqui de 3 chaves que fecham a porta do céu. Eu citei algumas, nós vamos falar de 3. A primeira chave, aí eu vou usar os versículos bíblicos. A primeira chave
A desobediência. Por que que eu entrei primeiro com essa chave? Porque hoje tem muitos filhos, muitas pessoas que outrora aceitou Jesus como o único suficiente Salvador. Muitas pessoas outrora caminhou. Muitas pessoas outrora participou das coisas do Senhor, viveu, presenciou as coisas do Senhor, mas hoje não estão lá mais. Hoje já não está presente mais. Desistiu, talvez por causa de uma guerra, por causa de uma luta, por causa de uma dificuldade, ou por causa de uma situação que ela estava passando, e ela subentendeu que Deus não estava com ela mais. Talvez uma dor, uma enfermidade, um problema familiar, ela subentendeu que Deus não estava com ela mais e resolveu sair. E ela não entendeu que aquela dor, aquela situação que ela passou, que muitas das vezes ela estava sendo moldada, ela estava sendo estruturada para estar e continuar diante do Senhor. Então, a desobediência é a primeira chave. Eu quero ler lá em Deuteronômio 28 e vamos ler o 1 e o 2, e depois o 15, que diz assim. O 28 fala assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E no 2 fala: E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Todas as bênçãos nos alcançarão a partir do momento que nós nos disciplinamos, que nós ouvimos a voz de Deus, que nós aceitamos os mandamentos e a voz de Deus. Onde está a voz de Deus? A voz de Deus é silenciosa? Não. A voz de Deus está simplesmente na boca de pastores? Não. A voz de Deus está na boca de um profeta? Não. A voz de Deus hoje é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. Essa palavra que você tem aí sobre a tua mesa, sobre a tua penteadeira e sobre a tua gaveta. E se você não tiver ela escrita, até online, até no teu celular, você consegue ter hoje a palavra de Deus. E no 28:15 nos fala assim. 28:15. Isso, 28:15 vai nos falar assim. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares e cumprires todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Ouvir a voz de Deus. O caminho que nos leva a Deus, nós sabemos que é Jesus. Porque a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas o nosso manual de fé, o manual de fé de um cristão, hoje é a Bíblia Sagrada. Um cristão genuíno, um cristão que quer caminhar na verdade, um cristão que não quer desviar da verdade e não fica todos os dias buscando novidade de vida. Um cristão, ele tem a Bíblia Sagrada como o teu manual de fé. Nós lemos aí, o texto lido como base, diz que Deus colocou uma porta aberta diante de nós, que ninguém pode fechar. Ou seja, se realmente estamos em Cristo, sempre haverá uma porta aberta para nós. Então fica a pergunta, porque muitas das vezes as portas se fecham para nós e nunca abrem. Por que todas as vezes? Porque nós a fechamos. É nós que fechamos a porta. A porta vai estar sempre aberta. A resposta é simples. Quase sempre somos nós mesmos, que fechamos a porta do céu sobre nós com atitudes erradas.
Fechamos a porta. E nós lemos aí sobre desobediência. A primeira coisa que faz a porta do céu fechar para nós é sermos desobedientes. Esta porta foi dirigida para o povo de Deus no Antigo Testamento, que Deus deixou claro que se o seu povo obedecesse fielmente a Ele, obedecer a Deus fielmente, as bênçãos virão sobre ele e o acompanhariam. Então nós queremos a bênção do Senhor. Nós não queremos a bênção do Senhor só terrena, não. Nós não queremos ser prósperos só na terra, não. Nós não queremos milagres, curas só terrena, não. Nós queremos o que Deus tem de melhor para nós, que é a salvação das nossas almas. A salvação das nossas almas. E a palavra de Deus também nos fala, se não obedecer, se as pessoas não obedecessem, as maldições cairiam sobre eles. Esse mesmo princípio continua valendo para o povo de Deus nos dias de hoje. A desobediência a Deus faz a porta do céu se fechar. A desobediência a Deus faz as portas do céu se fechar. A segunda chave que faz a porta do céu se fechar para nós, a falta de perdão. A falta de perdão faz com que as portas do céu também fechem para nós. Vamos ler o versículo em Marcos. Marcos 11. Se você tiver a tua Bíblia aí, depois você acompanha em nome de Jesus. Marcos 11. E vamos ler do 24 ao 26. Marcos 11, 24 ao 26, que nos diz assim: Por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, credes, recebereis e terá-las. Então, se nós pedimos as coisas orando e crendo, nós vamos receber. No 25 fala assim: E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então, nós, antes de orarmos, ou quando nós estivermos conversando com Deus, nós temos que fazer um exame de consciência e perdoar as pessoas que nós o ofendemos. E se alguém nos pedir perdão, nós temos que liberarmos o perdão para essa pessoa também. E no 26 nos fala: Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Então é muito simples. Eu perdoo para me ser perdoado, porque se eu não perdoar, Deus também não me perdoa as minhas ofensas. Às vezes um pequeno erro que eu cometi, que eu era digno de perdão de Deus, um simples erro que eu cometi, pela falta de perdão às outras pessoas que eu fui ofendido, o perdão de Deus também não estará sobre mim. A Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito explicativa para nós entendermos isso. E eu perdoo para mim ser perdoado. Eu perdoo para mim ser perdoado com Deus. Então, se você tem ira no seu coração, se você tem raiva no teu coração de alguém, libere o perdão para essa pessoa. Peça a essa pessoa perdão, para que Deus também possa te perdoar as suas ofensas, os seus pecados. Tem muitas pessoas que oram e a oração não chega a Deus por falta de perdão. Tem muitas pessoas que oram e não tem nada acontece no mundo físico e nem no mundo espiritual após a oração dessa pessoa, porque o coração dela está cheio de ira, o coração dela está cheio de raiva. Então nós temos que liberar o perdão. Ressentimento, mágoas, raiz de amargura, ódio, trauma que aconteceram no passado, que as pessoas não conseguem perdoar. Todos esses sentimentos, irmãos, estão associados à falta de perdão. Nesse texto lido, Jesus nos ensina que quando oramos
e lembramos que temos alguma coisa contra alguém, devemos perdoá-lo, pois se não perdoamos, a porta dos céus continua fechada para nós. E nós sabemos, biblicamente falando, que até a oferta, até o meu dízimo, se eu tiver que depositar num caso-filácio, se eu estou indo na igreja, depositá-lo, e se eu lembrar que eu tenho uma raiva, se eu tenho uma ira, se eu tenho uma mágoa com alguma pessoa, antes de eu depositar, antes de eu colocar ali, para que a minha oferta, o meu dízimo seja abençoado na minha vida, eu tenho que ir lá e pedir perdão para aquela pessoa, para que Deus esteja em mim e eu esteja em Deus, para que as minhas orações alcancem o reino dos céus. E a terceira e última chave que fecha a porta do céu é a incredulidade. Né? Talvez muitas pessoas, pela modernidade do mundo, pela Bíblia ser escrita há mais de 2000 anos atrás, talvez já ache as coisas já ultrapassadas, cafona, ultrapassada, que é para aquele povo lá daquela época. Para alguns acham que Jesus nem existe e nunca existiu. Tudo está relacionado à incredulidade. Vamos ler um versículo também que está lá em Mateus 13, a partir dos 54. Mateus 13, 54 até o 58, que nos diz assim: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilharam e diziam: De onde veio essa sabedoria? E essas maravilharam. E essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Nós estamos falando de Jesus. Não estão entre nós, não estão entre nós todas suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? No 57 fala assim, ó: E escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra. Não há profeta sem honra, e não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. A incredulidade faz com que as portas do céu se fechem. Às vezes eu deixei de acreditar em Deus para acreditar em muitas coisas. Às vezes eu acredito só nas coisas materiais e não acredito nas coisas espirituais. Para mim, para muitos, às vezes o acontecimento, as coisas é só nesse mundo. Depois que a nossa vida acaba aqui, não temos mais vida, não temos mais julgamento. Então existem muitos fundamentos. Eu não vou entrar nessa esfera hoje, mas existem muitos fundamentos religiosos, existem muitos fundamentos de seitas. Não quero eu entrar nessa esfera hoje, mas que nós possamos entender que Jesus existe. Jesus está à porta, batendo, esperando você abrir. Por mais que seja uma escrita, já tem mais de 2000 anos. Ela é pura e verdadeira. Essa escrita tem salvado muitas almas. Essa escrita tem transformado muitas pessoas. Existem muitas pessoas que estão sepultadas e existem muitas pessoas que estão vivas, que estão aguardando o reino de Deus. Existem muitas pessoas à espera da volta de Jesus, à espera do noivo. Existem muitas pessoas que deixou de fazer muitos maus feitos.
Existem muitas pessoas que antes eram pecadoras, faziam muitas coisas erradas e hoje se transformaram através da palavra. E você? Não quer ser transformado através da palavra? Não quer ser mudado? Jesus não pôde naquele dia fazer muitos milagres. Porque ele não queria fazer? Não. Ele queria fazer. Ele deixou de fazer milagres ali por causa da incredulidade. Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, não porque não quis, mas devido à incredulidade do povo. Eles admiravam a sabedoria de Jesus, o poder milagroso de Jesus, mas continuavam com o coração incrédulo. Lá em Hebreus 3:12, Hebreus 3:12 nos diz assim, diz que o coração incrédulo nos afasta de Deus. Coração incrédulo te afasta de Deus. Você não pode acreditar hoje e desacreditar amanhã. Você não pode ser um cristão que já participou dos manjares do Senhor e hoje você não acredita mais na presença do Espírito Santo, não acredita mais que Jesus pode salvar a tua alma, não acredita mais que os céus estão abertos à espera de você, não acredita mais que haverá um julgamento dos justos e dos não justos. Então nós temos que continuar acreditando, nós temos que continuar crendo, porque a palavra está escrita e a palavra nos diz que vai vir buscar os salvos no Senhor. A palavra nos fala que não vai vir buscar incrédulos. A palavra fala que vai vir buscar os salvos no Senhor. Os salvos no Senhor. Eu quero concluir essa mensagem da seguinte maneira. No texto de Apocalipse, Deus já decretou que diante de nós há uma porta aberta que ninguém pode fechar. Há uma porta aberta que ninguém pode fechar. E então vamos novamente sondar os nossos corações. Eu não sei o que está passando no teu coração. Eu não sei se foi alguém que colocou outros dizeres, colocou dúvidas dentro de você. Sonda o teu coração aí. Talvez você tenha ido na igreja que não tenha alimentado você espiritualmente. Às vezes as pregações são mais voltadas para a estrutura humana, para a teologia da prosperidade. Mas Deus hoje quer alimentar a tua alma. Deus hoje quer fortalecer a tua alma. Se porventura houve alguma dessas chaves que citamos aqui, que está fechando as portas do céu para você, vamos entregar ela no altar de Deus agora. A incredulidade, pastor. A incredulidade tomou conta do meu coração. Pastor, a falta de perdão, eu não perdoo, eu não consigo perdoar. A rebeldia, por ter parado meio caminho, comecei, mas não consegui. A exigência, a religiosidade estava maior do que eu não consegui caminhar por causa da religiosidade. Qualquer tipo de incredulidade, qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de chave que está fechando a porta dos céus para você, eu quero que você coloque no teu coração agora. Vamos fazer um exame de consciência. Nós não estamos aqui na terra por um acaso. Nós estamos aqui na terra por um propósito. E esse propósito envolve o mundo espiritual de Deus. Envolve as coisas de Deus. Então nós temos que entender que não é só estar aqui na terra, não é só uma passagem na terra, não é só uma vida na terra, que não existe algo depois daqui. Nós temos que acreditar que existe algo depois dessa terra, depois dessa vida. Nós temos que acreditar. Então nós temos que pegar qualquer chave que está fechando as portas do céu para nós e fazermos aí um exame de consciência. Vamos entregar
depois do exame de consciência, vamos entregar no altar de Deus e buscarmos uma vitória. E tomar posse da nossa vitória. Da nossa vitória em nome de Jesus. Vamos tomar posse da nossa vitória em nome de Jesus. Porque a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Deus já abriu essa porta para você. Ninguém pode fechar essa porta para você. É você ouvinte, que pode rejeitar essa porta. Você ouvinte, por causa da tua incredulidade, pode fazer essa porta fechar. Você ouvinte, por causa da falta de perdão, pode fazer essa porta fechar. Você ouvinte, por causa da tua desobediência, também você pode fazer essa porta fechar. Mas Jesus quer que você seja salvo. E eu também quero que você seja salvo. E é por isso que Deus colocou no meu coração de estar fazendo essa mensagem no dia de hoje. Para que você seja salvo no Senhor. Não acredite em novidades de vida e não ache que a Bíblia, a boca de Jesus está ultrapassada. Que ela já salvou muitos e salvará muitos ainda, até que Jesus venha. E Jesus quer salvar você. Jesus quer a tua alma. E eu quero terminar com uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Deus, eu quero colocar essa vida, essa pessoa que ouviu essa mensagem até no final, sob as tuas mãos, ó Deus. Talvez ela está passando, Deus, por alguma dessas guerras que aqui eu citei, meu Deus. Talvez alguma dessa chave, ó Deus, está fazendo parte da vida dela, Pai. Eu quero, Pai, que o Senhor, Pai, entre na vida dela agora, meu Deus. Testifique a ela, ó Deus, que é necessário, Pai, nós caminharmos na Tua presença, Pai. Que é necessário nós sermos filhos do Senhor, Pai. Que é necessário, Deus, que nós não sejamos filhos, meu Pai, desobediente, Pai. Que é necessário, Deus, que nós venhamos a liberar o perdão, Pai. E que também é necessário, Pai, que nós não sejamos incrédulos, Pai. Quero colocar essa vida sob as Tuas mãos, para que essa vida, essa pessoa seja tocada pelo Espírito Santo do Senhor agora. Eu entrego essa vida em Tuas mãos, para que o Senhor possa mudar o rumo, mudar os pensamentos, mudar os desejos dessas pessoas. Eu te entrego agora no nome do Senhor Jesus. Sou eu, irmã, mais uma vez, Pastor Leandro, deixando uma mensagem para a salvação da tua alma, em nome de Jesus.